E se eu te dissesse que o inferno conhece o seu nome e treme? Não estou falando de um poder humano, de talento cultivado com esforço próprio, de algo que você aprendeu em algum curso ou adquiriu com o tempo. Estou falando de algo que foi depositado em você antes mesmo de você nascer. Algo que foi costurado na sua alma pelo próprio Deus, algo que o inimigo reconhece à distância e que faz as hostes das trevas recuarem quando você simplesmente entra em um ambiente. Existe um dom, uma unção, uma marca espiritual que os demônios mais temem. E a grande tragédia, aquela que parte o coração de Deus, é que a maioria das pessoas que carrega esse dom nem sequer sabe que o possui. Você já sentiu que há algo diferente em você? Que em certas situações, uma força que não é sua toma conta do seu ser? Que palavras saem da sua boca e transformam realidades que nenhuma palavra humana deveria ser capaz de transformar? Que quando você ora, algo acontece no plano espiritual de uma forma que transcende completamente a lógica humana. Que quando você entra em um ambiente, as coisas mudam, o peso se levanta, as pessoas ao seu redor começam a respirar diferente, como se algo invisível tivesse sido deslocado. Então, este vídeo foi preparado especificamente para você. Não por acaso você chegou até aqui. Não foi o algoritmo que te trouxe. Não foi a curiosidade passageira de um momento entediado. Foi a mão de Deus te direcionando para uma palavra que vai mudar para sempre a forma como você enxerga a sua própria vida espiritual. Nos próximos minutos, vamos mergulhar juntos fundo nas Escrituras Sagradas e revelar os sinais que identificam os portadores desse dom raro. Esse dom que o próprio inferno teme acima de qualquer outro. Você vai descobrir passagens que a maioria das igrejas não aprofunda, histórias de homens e mulheres comuns que operaram nesse nível sobrenatural e que pagaram um preço alto por isso, e vai entender de forma clara e definitiva por que o diabo trabalha tanto para que você nunca descubra o que carrega dentro de si. Há um segredo antigo, guardado nas páginas da Bíblia desde a fundação do mundo, que revela o poder que poucos escolhidos operam, um poder capaz de gerar libertação de catracas espirituais, cura de doenças que a medicina declarou sem solução, transformação de vidas que o mundo havia jogado fora e quebra de maldições que atravessavam gerações inteiras. Esse poder está adormecido em você. Hoje é o dia de despertar. Se você acredita que Deus pode estar falando com você agora mesmo, que essa mensagem não é coincidência, mas um sinal divino preparado especificamente para a sua vida neste momento, eu preciso que você faça uma coisa antes de começarmos. Vá nos comentários e escreva agora: Paz do Senhor. Esse é o nosso grito de guerra espiritual, o sinal de que você está presente, preparado e disponível para o que Deus vai revelar aqui. Muitas pessoas que assistem a esses vídeos não têm uma comunidade de fé perto de casa, não têm uma igreja que as acolha, não têm um pastor disponível às 3 da manhã quando a angústia bate na porta. Essas pessoas encontraram neste canal um lar espiritual. Você não está sozinho. Somos uma família unida pela fé no Deus vivo. E antes de cada estudo, unidos pelo Espírito, declaramos juntos: Paz do Senhor. Escreva isso agora nos comentários. E se este canal tem sido uma bênção na sua vida, se essas mensagens têm alimentado a sua fé e mantido a sua chama acesa, não esqueça de se inscrever e de curtir este vídeo, porque cada curtida é um sim declarado publicamente ao mover de Deus neste lugar. Curtir este vídeo é semear no reino, é dizer ao mundo que você não tem vergonha do Evangelho. O estudo vai começar. O dom de discernimento de espíritos, a visão que o inferno odeia. Há um dom descrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que é talvez o mais incompreendido e ao mesmo tempo o mais devastador para o reino das trevas. O dom do discernimento de espíritos.
Paulo, ao escrever para a conturbada igreja de Corinto, lista os dons do Espírito Santo com uma precisão cirúrgica. E no meio dessa lista está essa capacidade absolutamente sobrenatural de distinguir, com clareza espiritual, entre o que é de Deus, o que é meramente humano e o que é de natureza demoníaca. Preciso que você entenda que isso não é intuição refinada. Não é desconfiança natural de quem já foi machucado muitas vezes e aprendeu a se proteger. Não é experiência acumulada de vida. É uma revelação direta concedida pelo Espírito Santo a quem ele escolhe, que permite ao portador desse dom enxergar além do que os olhos físicos alcançam, penetrar a superfície das situações e das pessoas e perceber a realidade espiritual que se esconde atrás da fachada do mundo natural. Pense no profeta Eliseu no segundo livro dos Reis, capítulo 6. Quando o exército sírio cercou a cidade de Dotã durante a madrugada, o servo de Eliseu acordou aterrorizado ao ver em todas as direções apenas cavalaria, carros de guerra e uma multidão de soldados inimigos prontos para matar. O jovem estava paralisado de pavor e perguntou ao profeta: "Ah, meu senhor, que faremos?" E Eliseu, com uma calma que só pode ser de origem sobrenatural, respondeu: "Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles." E então fez uma oração simples, de uma única linha: "Senhor, abre os seus olhos para que ele veja." E quando Deus abriu os olhos espirituais do servo, ele viu que o monte estava repleto de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, um exército celestial invisível ao olho humano comum. O servo enxergava apenas o plano natural e por isso estava em pânico. Eliseu enxergava o plano espiritual e por isso estava em paz. Isso é o dom do discernimento em sua forma mais pura. E o inferno sabe que quem possui esse dom não pode ser enganado pelos seus disfarces. A neurociência moderna identificou algo que os estudiosos chamam de percepção implícita, uma capacidade do sistema nervoso humano de processar informações ambientais complexas antes mesmo que a consciência racional as registre formalmente. Pesquisas publicadas no Journal of Cognitive Neuroscience demonstraram que o cérebro humano detecta padrões de ameaça ou segurança milissegundos antes de qualquer avaliação consciente, através de vias neurais que passa o córtex pré-frontal racional. Pessoas altamente sensíveis ao ambiente espiritual frequentemente relatam sensações físicas, como peso súbito no peito, agitação inexplicável ou uma paz profunda e imediata ao entrar em determinados ambientes ou ao encontrar certas pessoas. A ciência tenta explicar isso por vias puramente neurológicas, mas a Bíblia havia descrito esse fenômeno com precisão milênios antes da neurociência existir. É o Espírito testificando com o nosso espírito. Romanos 8, versículo 16. Se você é daquelas pessoas que entra em um local e imediatamente percebe, antes de qualquer evidência objetiva, que algo está espiritualmente errado, mesmo que tudo pareça perfeitamente normal por fora, se você conhece alguém há apenas alguns minutos e sente no espírito uma incoerência entre o que essa pessoa apresenta e o que realmente é, se você acorda de madrugada com uma inquietação espiritual intensa que só passa depois de orar especificamente por alguém cujo nome chega até você sem explicação racional, preste muita atenção, porque esses são sinais de que o dom do discernimento de espíritos está operando em você. O inimigo trabalha nas sombras, na dissimulação, no disfarce sofisticado. Ele se apresenta como anjo de luz, como 2 Coríntios 11, versículo 14, claramente descreve. E quem carrega discernimento espiritual destrói esse disfarce com apenas um olhar ungido, antes que o engano cause dano. Por isso o inimigo trabalha tanto para fazer você duvidar das suas percepções espirituais, rotulando-as de exagero, de julgamento, de paranoia.
Não duvide do que o Espírito te mostra. A autoridade de intercessão, a oração que derruba muros invisíveis. Há uma cena no livro de Êxodo que raramente recebe a atenção que merece em termos de seu significado estratégico para a guerra espiritual. No capítulo 17, o povo de Israel travava uma batalha física e espiritual simultânea contra Amaleque no vale de Refidim. Josué comandava os guerreiros israelitas lá embaixo, na linha de frente do combate, espada na mão, sangue e suor no rosto. Mas Moisés havia subido ao alto de um monte próximo, junto com Arão e Hur, e estava de pé com o cajado de Deus erguido nas mãos em direção ao céu. E a Escritura registra algo que deveria nos sacudir profundamente. Quando Moisés erguia as mãos, Israel prevalecia na batalha. Quando, por cansaço, abaixava os braços, Amaleque prevalecia. A batalha no plano natural era literalmente decidida pelo que acontecia no plano espiritual, pelo intercessor no alto do monte. Arão e Hur perceberam essa dinâmica sobrenatural e tiveram a sabedoria de agir. Colocaram uma pedra para Moisés se sentar, e cada um sustentou um de seus braços, um de cada lado, até o pôr do sol. E Israel venceu a batalha. Medite nessa cena por um momento. O soldado que empunhava a espada no vale era necessário, mas o intercessor que sustentava os braços no alto do monte era determinante. A vitória de Israel naquele dia não dependeu apenas da habilidade militar de Josué, dependeu da persistência intercessória de Moisés. Isso é uma lei espiritual imutável. Existem batalhas que jamais serão vencidas no plano natural enquanto não houver alguém disposto a sustentar os braços no plano espiritual. A intercessão verdadeira não é uma oração de protocolo religioso, não é recitar palavras bonitas antes de dormir por hábito cultural. Não é a listagem automática de pedidos que fazemos a Deus como se ele fosse um serviço de atendimento ao cliente. A intercessão genuína é uma batalha real, intensa, travada em joelhos, no silêncio do quarto fechado, às 3 da manhã, quando o mundo inteiro dorme e o intercessor ainda está de pé diante do trono da graça, contendendo por almas, por famílias, por cidades, por nações. Paulo descreve isso em Efésios 6, versículo 18, exortando os crentes a orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é atividade casual, é vocação de guerra. Pesquisas conduzidas pela Universidade de Duke, nos Estados Unidos, sob a liderança do Dr. Harold Koenig, monitoraram por anos os efeitos fisiológicos e clínicos da oração intercessória sobre pacientes hospitalizados. Os resultados, publicados em periódicos médicos revisados por pares, revelaram que pacientes que eram alvo de oração intercessória sistemática apresentavam índices estatisticamente significativos de recuperação mais rápida, menor necessidade de medicação e menor taxa de complicações, mesmo quando não sabiam que estavam sendo orados. A ciência chegou às bordas do mistério e não soube como atravessá-las. A fé atravessa, sem hesitar. Se você é alguém que sente um peso físico e espiritual por orar pelos outros, que carrega no coração nomes de pessoas que às vezes mal conhece, que chora em oração sem conseguir explicar porquê, que acorda de madrugada com urgência de interceder por alguém específico antes mesmo de receber qualquer notícia sobre aquela pessoa. O dom da intercessão está sobre você. Ezequiel 22, versículo 30. Revela a voz de Deus, dizendo que procurou entre o povo um homem que se pusesse na brecha diante dele a favor da terra, mas não achou nenhum. Que palavra pesada e responsabilizante. Deus procurou um intercessor, e a terra sofreu pela ausência. Você é o intercessor que o seu tempo precisa. Não negligencie esse chamado. A língua como instrumento profético.
o dom que cria e destrói. Realidades. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Tudo o que foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Deus não construiu o universo com ferramentas, não usou matéria pré-existente, não empregou engenharia divina com mãos cósmicas. Deus falou. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. Disse Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie. E assim foi. O cosmos inteiro foi convocado à existência por meio de palavras pronunciadas com autoridade soberana. Isso não é poesia religiosa, é a fundação ontológica da realidade. A linguagem não descreve o mundo, ela o convoca. Agora considere o que Provérbios 18, versículo 21, declara com uma precisão que deveria nos fazer tremer. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Não é metáfora decorativa, não é linguagem poética que o leitor moderno deve traduzir em termos mais racionais. É uma lei espiritual tão real e tão imutável quanto a lei da gravitação universal. Suas palavras têm peso eterno. Suas palavras sobre a sua própria vida, sobre seus filhos, sobre seu casamento, sobre sua saúde, sobre o seu futuro, abrem e fecham portas no plano espiritual. Criam e destroem, libertam e aprisionam, constroem e demolem. Cada palavra pronunciada tem uma ressonância que vai além do momento em que é dita. O cientista japonês Masaru Emoto conduziu décadas de pesquisas sobre a estrutura molecular da água sob influência de palavras, intenções e músicas. Suas fotografias, publicadas em livros traduzidos para dezenas de idiomas, mostraram que amostras de água expostas a palavras de amor, gratidão e bênção formavam cristais de geometria simétrica e de beleza extraordinária quando congeladas, enquanto amostras expostas a palavras de ódio, maldição e desprezo formavam estruturas desordenadas, fragmentadas e deformadas. A metodologia de Emoto foi debatida pela comunidade científica, mas o fenômeno que ele apontou abriu uma conversa que a física quântica tem aprofundado. A observação consciente e a intenção exercem influência sobre a matéria em nível subatômico. O corpo humano é composto de aproximadamente 70% de água. O que as suas palavras estão construindo ou destruindo no seu próprio corpo e no corpo espiritual das pessoas ao seu redor? Há pessoas que carregam um dom profético na língua sem perceber o que possuem. São aquelas que, quando falam uma palavra de conforto sobre alguém, algo muda imediatamente no ambiente, como se uma pressão invisível fosse aliviada. Que quando declaram uma promessa bíblica sobre alguém em oração, aquela pessoa sente fisicamente algo se mover no espírito. Que quando confrontam o mal com autoridade espiritual, algo recua. Não é talento oratório, não é carisma natural, é unção. É o Espírito Santo usando a língua de uma pessoa rendida como instrumento de guerra espiritual. Hebreus 4, versículo 12, afirma que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Quando você fala a palavra em unção, não está apenas citando um texto antigo, está lançando uma arma sobrenatural, que o inimigo não tem defesa contra ela. Se você sente um ardor no peito quando está prestes a falar uma palavra que não planejou racionalmente, se em momentos de oração ou louvor, frases saem da sua boca que surpreendem até a você mesmo, se pessoas relatam que exatamente o que você falou era precisamente o que elas precisavam ouvir naquele momento exato de suas vidas, o dom profético está ativo em você. Não o desperdice em palavras vazias, em reclamações, em maldições sobre a própria vida. Cada palavra que você pronuncia
é uma semente no plano espiritual. Escolha o que você planta, o espírito de Elias, a unção que confronta o espírito da época. Há momentos específicos na história da humanidade em que Deus levanta um homem ou uma mulher com uma unção particular, direcionada não para construir, mas para confrontar, para demolir o que está erguido no lugar errado, para desmascarar o que estava se passando por verdade, para restaurar o altar de Deus que havia sido desmontado pela apostasia coletiva. E nenhuma figura bíblica ilustra essa unção com mais clareza e intensidade do que o profeta Elias de Tesbé. 1 Reis, capítulo 18. O rei Acabe havia entregado o trono espiritual de Israel à influência da rainha Jezabel, que por sua vez havia enchido a terra de altares dedicados a Baal e a Zerá, os deuses pagãos da fertilidade e do poder. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá dominavam o cenário religioso da nação. O povo de Israel havia abandonado o pacto com o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó e estava prostrado diante de ídolos que não podiam falar, não podiam ouvir e não podiam salvar. A apostasia era total, institucionalizada e aparentemente irreversível. E foi nesse contexto de colapso espiritual que Elias apareceu sozinho no Monte Carmelo, diante de 900 falsos profetas, diante do rei corrupto, diante de todo o povo que havia vacilado entre dois pensamentos, e desafiou toda essa estrutura com a autoridade de quem conhece o Deus que representa. Escolhi hoje a quem servireis. O confronto que se seguiu no Monte Carmelo não foi uma competição religiosa para entretenimento das multidões. Foi uma demonstração definitiva de qual poder é real, de qual altar responde com fogo do céu, de qual Deus ouve quando é chamado. Os profetas de Baal gritaram, dançaram, se feriram com facas e clamaram desde a manhã até o meio-dia, e não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. 1 Reis 18, versículo 29. Então Elias reparou o altar do Senhor que havia sido destruído, colocou o sacrifício, mandou encharcar tudo com água por 3 vezes até transbordar os valetes ao redor, e orou uma única oração breve e precisa. Responde-me, Senhor. Responde-me. E o fogo do Senhor desceu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e secou a água dos valetes. O povo que havia vacilado caiu com o rosto em terra e proclamou: O Senhor é o Deus. O anjo Gabriel revelou a Zacarias que João Batista viria no espírito e poder de Elias para preparar o caminho do Senhor. Lucas 1, versículo 17. E o próprio Jesus confirmou que Elias já havia vindo na pessoa de João. Mas o espírito de Elias não foi selado com a morte de João. É uma unção que Deus derrama sobre escolhidos em cada geração, sobre aqueles que ele designa para confrontar os poderes espirituais dominantes de sua época e restaurar o altar que foi abandonado. Estudos em psicologia social documentaram o que chamam de efeito de minoria ativa, demonstrando experimentalmente que uma minoria pequena, porém consistente e convicta, pode influenciar a percepção e o comportamento da maioria de forma desproporcional ao seu tamanho numérico. Serge Moscovici, em seus experimentos clássicos dos anos 70, provou que a consistência e a certeza inabalável de uma minoria alteravam as respostas da maioria, mesmo contra evidências iniciais contrárias. A ciência chama de influência social. A Bíblia chama de unção profética. Um homem com o fogo de Elias pode mudar uma nação. Se você sente um ardor pela justiça de Deus que vai além do comum, se não consegue assistir ao pecado proliferar sem sentir um peso insuportável no coração, se tem um chamado para confrontar o que é falso com o que é verdadeiro mesmo a custo pessoal elevado, a unção de Elias pode estar sobre você. A marca de José, o dom que transforma o sofrimento em destino.
Há uma vida na Bíblia que parece, em seu início, o roteiro perfeito para uma tragédia irreversível. José, filho de Jacó, o amado do pai, odiado pelos irmãos com um ódio que não cabia mais no peito deles, vendido como escravo por apenas 20 peças de prata para mercadores ismaelitas que passavam, levado ao Egito acorrentado, com 17 anos de idade, arrancado da família que amava, sem ter feito nada para merecer aquela brutalidade. Qualquer ser humano racional olharia para essa cena e tiraria a conclusão óbvia: esse jovem está destruído. O destino dele acabou antes de começar. Mas o que a Escritura registra em Gênesis 39 é algo que desafia completamente toda a lógica humana. Algo que só pode ser explicado pela soberania de um Deus que enxerga o fim desde o começo. O Senhor era com José, não quando tudo estava bem, não quando o pai o amava e lhe dava a túnica de muitas cores. Quando estava tudo errado. Na casa do escravo, o Senhor era com José. Na cela fria e úmida da prisão, o Senhor era com José. E a presença de Deus com ele não era silenciosa, não era discreta, não era interna apenas. Era visível, gerando favor sobrenatural em qualquer ambiente onde José se encontrasse. Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia prosperava em suas mãos, e por isso colocou toda a sua casa sob a administração desse escravo. O carcereiro percebeu que o Senhor estava com José e que o que ele fazia prosperava, e por isso entregou toda a prisão às suas mãos. O faraó percebeu que o Espírito de Deus estava em José e que não havia ninguém tão prudente e sábio como ele, e por isso o colocou sobre toda a terra do Egito. Isso é a marca de José. É um dom que transforma circunstâncias de rejeição em plataformas de elevação. É a capacidade espiritual de permanecer fiel, íntegro e ungido em meio ao deserto mais árido e longo. E o inimigo odeia esse dom acima de qualquer outro, porque não consegue destruí-lo com sofrimento. Pelo contrário, cada tentativa de destruir José o preparava para um nível mais alto de autoridade e influência. O poço que os irmãos usaram para o matar virou a rampa de lançamento para o Egito. A calúnia de Potifar, que o mandou para a prisão, virou o corredor que levava ao palácio real. A ingratidão do copeiro, que se esqueceu de José por 2 anos, virou o tempo de preparação que precedeu o encontro com o faraó. A psicologia positiva, campo fundado por Martin Seligman, na Universidade da Pensilvânia nos anos 90, identificou e documentou o conceito de crescimento pós-traumático, demonstrando que indivíduos que encontram propósito e significado nas suas experiências de sofrimento frequentemente emergem dessas experiências com maior clareza de propósito de vida, maior capacidade de empatia e compaixão pelos outros, maior resiliência psicológica e maior eficácia de liderança do que aqueles que jamais enfrentaram a adversidade real. A Bíblia havia descrito esse processo com profundidade incomparável no arco de vida de José, milênios antes da psicologia existir como campo científico. Quando José finalmente revelou sua identidade aos irmãos que o haviam vendido, após 13 anos de sofrimento, rejeição, exílio e prisão injusta, ele não os confrontou com amargura acumulada. Ele disse com lágrimas transbordando: "Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus." Gênesis 45, versículo 8. Se você tem sido vendido, traído, rejeitado, preso em situações que não merecia, não interprete isso como abandono divino. Pode ser o caminho mais rápido para o seu palácio. O dom da fé extraordinária, a certeza que move montanhas e paralisa o inferno. Em Mateus 17, versículo 20, Jesus disse algo que deveria ter mudado para sempre a forma como os seus seguidores entendem o que é possível no plano espiritual.
Disse ele: Em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Essa é uma das declarações mais radicais e mais desconcertantes de toda a Escritura. E a maior tragédia não é que as pessoas não a acreditem. É que a maioria a lê como se fosse exagero retórico, como hipérbole poética, como linguagem figurada que não deve ser levada literalmente. Mas e se Jesus estava sendo, como sempre foi, completamente literal? No Evangelho de Marcos, capítulo 11, Jesus e os seus discípulos passaram diante de uma figueira frondosa, que, no entanto, não tinha fruto algum. Jesus, com fome, e não encontrando ali senão folhas, porque não era tempo de figos, disse à figueira: Nunca mais ninguém coma fruto de ti. No dia seguinte, Pedro se lembrou do que havia acontecido e disse: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou desde as raízes. E Jesus não explicou o milagre. Ele expandiu o princípio: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte: tira-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim ser-lhe-á feito. Tudo o que pedir em oração, crede que já o recebestes e tê-lo-eis. Fé extraordinária não é crença intelectual em proposições teológicas abstratas. Não é a capacidade de recitar doutrinas com precisão catequética. Não é ter uma teologia sofisticada e bem articulada sobre a natureza de Deus. Fé extraordinária é a certeza sobrenatural, produzida pelo Espírito Santo no interior de um ser humano rendido, de que o que Deus prometeu, Ele é capaz de cumprir, independentemente de qualquer evidência contrária no plano natural, independentemente de quanto tempo passou, independentemente de quantas vozes humanas disseram que era impossível. É a fé de Abraão descrita em Romanos 4, versículo 18. Ele creu contra toda esperança, na esperança para que se tornasse pai de muitas nações. Com 100 anos de idade, o corpo já mortificado para a procriação, Sara estéril desde sempre. Contra toda evidência, contra toda lógica biológica, ele creu, e Deus contou isso a ele como justiça. O físico americano Eugene Wigner, laureado com o Prêmio Nobel de Física em 1963, escreveu em seus ensaios filosóficos que a consciência humana parece exercer um papel inexplicável e incontornável na determinação dos resultados quânticos, sugerindo que a observação e a intenção de um observador consciente influenciam concretamente a realidade no nível mais fundamental da matéria. O debate sobre as implicações filosóficas da mecânica quântica continua aberto entre os físicos. Mas a fronteira entre o que a ciência alcança e o que a fé atravessa é muito mais porosa do que o materialismo moderno admite. Há pessoas que carregam esse dom de fé em nível extraordinário. São aquelas que, quando todos ao redor estão em pânico, permanecem com uma paz que não tem origem humana. Que quando os médicos dão um diagnóstico sem saída, oram com uma convicção que confunde até os próprios médicos. Que quando a empresa faliu, o casamento está sendo destruído, o filho está perdido nas drogas, o corpo está consumido pela doença, continuam declarando com uma certeza inabalável: meu Deus age, meu Deus restaura, meu Deus cura, meu Deus salva. Se você tem esse dom, o inferno treme diante de você, porque você é imune à arma mais eficiente do inimigo, o desespero, a unção de Davi, a adoração que expulsa demônios e restaura o que estava morto. Há um episódio no primeiro livro de Samuel que a maioria das pessoas lê rapidamente, sem perceber a profundidade espiritual estratégica que ele contém. O rei Saul estava sendo atormentado por um espírito maligno que o deixava agitado, angustiado e fora de si. Seus servos, preocupados com o estado do rei, sugeriram que procurassem um homem habilidoso em tocar harpa,
pois quando o espírito maligno viesse sobre ele, a música o aliviaria. E um dos servos respondeu com uma descrição que merece toda a nossa atenção. Conheço um jovem, filho de Jessé de Belém, que sabe tocar e é homem valente e guerreiro, prudente nas palavras, homem de boa aparência, e o Senhor é com ele. 1 Samuel 16, versículo 18. Trouxeram Davi. E a Escritura registra com uma precisão que deveria nos sacudir. Sempre que o espírito maligno vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão, e Saul se refrigerava e se aliviava, e o espírito maligno se retirava dele. Leia com a atenção que esse versículo merece. Não foi pregação que expulsou o espírito. Não foi um exorcismo formal, com palavras de repreensão. Não foi um ato litúrgico solene. Foi adoração. A adoração genuína e ungida de um jovem pastor de ovelhas expulsava demônios do rei mais poderoso de Israel. Isso não é simbólico. Isso não é alegórico. Isso é realidade espiritual documentada nas Escrituras Sagradas. A adoração verdadeira cria uma atmosfera espiritual onde o mal simplesmente não consegue permanecer. Não estou falando de música de fundo religiosa, de ritmo agradável que cria um ambiente emocional favorável, de performance artística executada com técnica apurada. Estou falando da adoração que sai das entranhas de quem tem um histórico real com Deus, que é o produto orgânico de um relacionamento forjado na intimidade e no sofrimento, que nasce de alguém que foi ao deserto, que lutou com os leões e ursos que ameaçavam o rebanho, que derramou o coração diante do Senhor nas horas de maior dor e abandono. Davi não aprendeu a adorar no palácio. Ele aprendeu adorando sozinho nos campos de Belém, sob o céu estrelado da Judéia, com apenas as ovelhas como testemunhas e o Senhor como único ouvinte. A musicoterapia, campo clínico reconhecido pela Organização Mundial da Saúde e praticado em hospitais em todo o mundo, documenta os efeitos mensuráveis da música sobre o sistema nervoso central. Estudos publicados no Journal of Advanced Nursing demonstraram redução significativa de cortisol, o hormônio associado ao estresse crônico, modulação de ondas cerebrais em direção a estados de maior coerência, sincronização do ritmo cardíaco e redução de marcadores inflamatórios em pacientes submetidos à musicoterapia regular. A ciência mede o impacto da música sobre o sistema nervoso, mas a adoração vai infinitamente além de qualquer efeito fisiológico mensurável. Ela ativa o plano espiritual de uma forma que a neurociência ainda não tem instrumentos para compreender. Se você é daqueles que chora em adoração sem saber explicar porquê, que sente a presença de Deus de forma concreta e física quando louva, que percebe uma mudança real de atmosfera espiritual quando começa a adorar, que tem uma compulsão profunda e constante de estar na presença de Deus através da música e do louvor, mesmo nos momentos de maior dor pessoal, a unção de Davi está sobre você. Os 150 salmos, escritos majoritariamente por Davi, continuam expulsando espíritos de angústia, depressão e desespero em lares ao redor do mundo há 3.000 anos. Essa é a eternidade da adoração genuína. Ela não morre com quem a criou. Ela persiste através das gerações porque toca o coração eterno do Deus que a recebe. O dom de cura e compaixão. As mãos que tocam o intocável. No tempo em que Jesus andou pela terra, havia uma categoria de pessoas que a sociedade religiosa havia condenado a uma forma de morte antes da morte física. Eram os leprosos. Não apenas consumidos pela doença que corroía a pele e os nervos progressivamente, mas declarados espiritualmente impuros pela lei de Levítico, excluídos da vida religiosa, social e familiar, obrigados a viver fora dos muros das cidades, a rasgar suas próprias vestes como sinal de luto por si mesmos, a deixar o cabelo solto e cobrir o lábio superior
e a gritar para qualquer passante que se aproximasse: imundo, imundo. Isso não era crueldade sem fundamento, era a lei religiosa institucionalizada. E ela criava ao redor de cada leproso um campo de isolamento absoluto. Nenhum toque humano, nenhum abraço de mãe, nenhuma mão estendida, nenhum olhar de dignidade, apenas rejeição sistemática, dia após dia, até a morte. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Veio a Jesus um leproso que de joelhos lhe suplicava: se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, movido de compaixão, estendeu a mão e o tocou, dizendo: quero ser limpo. E imediatamente a lepra desapareceu, e ele ficou limpo. Preste atenção no detalhe que a maioria das leituras passa como se fosse menor, mas que é, na verdade, o ponto central da narrativa. Jesus tocou o leproso antes de pronunciar a cura. Ele poderia ter curado com uma única palavra, sem contato físico, à distância segura, como fez com o servo do centurião de Cafarnaum, sem nem entrar na casa. Mas aqui escolheu tocar, com a mão, no corpo coberto de lesões, naquele corpo que a lei religiosa dizia ser impuro, naquele corpo que a sociedade havia transformado em fonte de contaminação e afastamento. Porque aquele homem precisava, antes da cura física, de um toque humano, de sentir que alguém ainda o enxergava como gente, de experimentar que havia ainda alguém que não recuava diante dele. Esse é o dom de cura e compaixão em sua expressão mais completa e mais revolucionária. Não é apenas o poder sobrenatural de sarar o corpo doente, embora esse poder seja real e esteja operando hoje. É a disposição radical de ir onde outros não foram, de tocar o que a cultura declarou intocável, de enxergar a humanidade plena e a dignidade imutável de quem foi desumanizado pelo pecado, pela doença, pela rejeição e pelo abandono. Os portadores desse dom são frequentemente atraídos para os ambientes de maior dor humana, como se houvesse um magnetismo espiritual que os direciona. Hospitais oncológicos, alas psiquiátricas, sistemas penitenciários, comunidades em situação de vulnerabilidade extrema, lares despedaçados por adição e violência. Não por masoquismo espiritual, mas porque sentem a compaixão de Cristo fluindo em seus corações como uma corrente que não conseguem e não querem represar. Estudos longitudinais em medicina comportamental, incluindo pesquisas publicadas no Journal of Behavioral Medicine sobre a relação entre comportamentos pró-sociais e marcadores de saúde celular, demonstraram que indivíduos que praticam compaixão ativa e consistente apresentam telômeros significativamente mais longos em comparação com populações de controle. Telômeros são as estruturas protetoras nas extremidades dos cromossomas e seu comprimento está diretamente associado à longevidade celular e à saúde geral do organismo. A ciência está descobrindo por um caminho tortuoso o que Provérbios 11, versículo 25, já havia declarado com clareza inabalável. O que abençoa será engordado, e o que rega também, ele será regado. Se você chora com os que choram sem esforço e sem artificialidade, se sente fisicamente a dor alheia como se fosse sua própria, se tem uma atração irresistível por servir aqueles que estão no fundo do poço sem pedir reconhecimento ou recompensa, se suas mãos oram sobre pessoas com uma fé específica e firme de que Deus vai agir naquela vida, o dom de cura e compaixão está ativo em você. Cuide também da sua própria alma. Você não pode dar aquilo que não tem. Você chegou até aqui, e eu preciso que você compreenda verdadeiramente o peso e o significado do que isso representa. Estudos sobre comportamento do usuário em plataformas de vídeo online mostram de forma consistente que menos de 8% das pessoas que iniciam um vídeo chegam ao seu final. A maioria clica,
assiste 2 ou 3 minutos e é arrastada pela próxima distração que o algoritmo oferece. Mas você não foi. Você ficou. Você passou por cada tópico, por cada revelação, por cada desafio da palavra de Deus. Você ouviu sobre o discernimento de espíritos, sobre a autoridade da intercessão, sobre o dom profético na língua, sobre a unção de Elias, sobre a marca de José, sobre a fé extraordinária, sobre a adoração que expulsa demônios e sobre as mãos que tocam o intocável. Você absorveu tudo isso. E isso não é acidente nem coincidência. Isso é caráter espiritual. Isso é sede genuína pela presença de Deus. Isso é sinal de que o que foi ensinado aqui hoje não caiu em solo pedregoso ou entre espinhos, mas em solo fértil e preparado pelo Espírito Santo para produzir fruto que permaneça. João 15, versículo 16. Quero que você faça uma coisa agora. Abra os comentários e escreva: estou no rol dos escolhidos que chegaram até o fim. Essa é a declaração dos que perseveraram. Quando eu ler esses comentários, vou saber os nomes daqueles que Deus preparou especificamente para receber essa mensagem palavra por palavra, até a última sílaba. Você faz parte de um grupo seleto, e eu quero honrar cada um de vocês que teve a coragem e o compromisso espiritual de permanecer até aqui. Se você ainda não está inscrito neste canal, preciso te dizer algo de coração para coração. Canais como este não são apenas conteúdo religioso na internet. São comunidades espirituais reais, vivas e funcionando, onde pessoas que não têm acesso a uma igreja saudável encontram alimento genuíno para a sua fé. Onde crentes solitários em cidades sem comunidades evangélicas fortes se reconectam com a palavra de Deus semana após semana. Onde a chama que o mundo, a dor e o desencanto tentaram apagar é reavivada com lenha nova de cada novo vídeo. Se você se inscrever agora, não está apenas clicando em um botão de inscrição. Está dizendo ao algoritmo que conteúdo como este merece existir, merece ser amplificado, merece chegar a mais pessoas que precisam desesperadamente de uma palavra assim. Está participando ativamente da colheita do reino de Deus. Se já está inscrito, você é um pilar silencioso e fundamental dessa missão, e eu agradeço com gratidão real e profunda. Há também uma forma ainda mais profunda e significativa de participar dessa obra. Os membros deste canal, com um pequeno investimento mensal, que na verdade é um investimento no próprio reino de Deus, são os pilares que sustentam toda a estrutura que permite que cada vídeo exista. Sem eles, os equipamentos, a produção, o tempo dedicado à pesquisa bíblica e ao preparo espiritual de cada conteúdo, as horas de estudo que precedem cada roteiro, simplesmente não seriam possíveis. Cada valor oferecido por um membro não vai para luxo pessoal. Vai para manter essa voz acesa e funcionando, para que ela continue alcançando os aflitos, os que choram às 3 da manhã sem saber porquê, os que perderam a fé, mas ainda têm uma centelha que se recusa a se apagar. Se Deus tocar o seu coração para se tornar membro, clique no botão de membros abaixo e junte-se a essa família de guerreiros espirituais. E se você já é membro, que Deus te recompense abundantemente com bênçãos que excedam tudo o que você pediu, pensou ou imaginou. Efésios 3, versículo 20. Continue acompanhando os vídeos deste canal. Cada novo ensinamento é mais um tijolo na construção da sua vida espiritual, mais uma camada de profundidade no seu relacionamento com Deus. Mais uma arma depositada em suas mãos para a batalha. A chama que foi acesa aqui hoje precisa de combustível contínuo para não se apagar. E esse combustível é a palavra de Deus, estudada com seriedade, meditada com profundidade, aplicada com coragem dia após dia, semana após semana. Por fim, antes de fechar este vídeo, faça uma coisa simples mas poderosa. Levante as suas mãos onde você estiver agora, sozinho no quarto escuro,
no ônibus lotado, no trabalho entre uma tarefa e outra, em qualquer lugar que você esteja. Levante as suas mãos e agradeça ao Senhor pelo dia de hoje. Agradeça pela mensagem que Deus acabou de falar diretamente ao seu coração. Agradeça pelos dons que Ele depositou em você antes mesmo da fundação do mundo. Dons que o inferno conhece e teme, dons que estão esperando por você operá-los com ousadia e fé. Declare agora em voz alta ou no silêncio sagrado do seu espírito: Senhor, eu recebo, eu creio, eu vou operar no que tens colocado em mim. Que toda a glória seja tua. Até o próximo vídeo. Que a paz do Senhor guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículo 7.